Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as reformas administrativas do Estado brasileiro, um panorama histórico, cronológico, tentando pensar um pouco, das características dessas diversas reformas que o Estado brasileiro, que a administração pública brasileira passou desde ali dos anos 30, certo? Antes da gente começar a falar propriamente sobre cada uma dessas reformas, eu queria só salientar, que entre os autores que discutem, essas reformas, não existe não existe um consenso em relação ao número de reformas efetivamente colocadas em prática na história do Estado brasileiro, tá certo? Alguns vão falar em duas reformas, duas grandes reformas, outros vão apontar outros momentos que podem ser considerados também reformas administrativas. De todo modo, aqui eu vou falar um pouco sobre os principais momentos da história brasileira em que houve uma mudança, de perspectiva da administração pública, tá? E, enfim, aí alguns autores vão considerar essas mudanças como reformas, efetivamente, e outros não vão considerar como reformas, tá certo? Em geral, os autores que falam sobre duas reformas, eles vão falar da reforma burocrática dos anos 30 e da reforma gerencial já nos anos 90, né? E que entre esse período houve alguns ajustes, algumas tentativas de reforma, mas nenhuma efetivamente consolidada. Já outros autores vão considerar também a reforma administrativa de 1967 como uma reforma efetivamente, uma reforma administrativa, e também o Programa Nacional de Desburocratização do final dos anos 70 também como uma tentativa de reforma que pelo menos aponta para um caminho, certo? E aqui também eu vou tentar fazer uma leitura um pouco crítica, né, das características dessas reformas, tais como são apresentadas na maioria dos textos, dos manuais, enfim, da bibliografia clássica da administração pública e da gestão pública, né? Vocês podem pesquisar, inclusive, outros vídeos sobre isso e vão perceber que existe uma... Eu vou apresentar aqui uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais crítica em relação a algumas palavras, alguns adjetivos que são utilizados para esses períodos, para essas reformas administrativas, tá certo? Então, para a gente começar a falar dessas reformas administrativas, eu só queria definir aqui alguns pontos que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. A gente vai falar sobre Estado patrimonialista, que seria esse surgimento do Estado brasileiro, e a sua herança colonial. A gente vai falar da reforma burocrática dos anos 30, da reforma administrativa de 1967, embora alguns autores não considerem como reforma administrativa propriamente dita. A gente vai falar do Programa Nacional de Desburocratização do final dos anos 70. Vai falar um pouco sobre a Constituição de 88, que é um marco muito importante, tanto na reforma do Estado quanto nos aspectos políticos que envolvem a própria Constituição. E vamos falar muito brevemente sobre a reforma gerencial dos anos 90. E vamos falar pouco sobre a reforma gerencial dos anos 90, porque ela é assunto de uma próxima aula. Bom, o que se caracteriza como Estado patrimonialista, seria o período de consolidação do Estado brasileiro, desde a formação da colônia, passando pela independência, o Império, e que se estende até os primeiros anos da República, o período que é comumente chamado de República Velha, tá certo? Então, esse Estado patrimonialista, ele não tem um modelo propriamente elaborado de administração pública, ele não se baseia em nenhum modelo, ele simplesmente
foi sendo gerido dessa forma patrimonialista, né, desde a colônia até a República Velha, né, até 1930. Esse Estado patrimonialista se caracteriza pela indistinção, né, a não separação entre o que é público e o que é privado, as práticas clientelistas, o coronelismo, né, o poder dos coronéis, daquele poder local dos grandes latifundiários, principalmente no interior, né, do Brasil, né, e é uma política marcada, né, uma gestão do Estado marcada pela troca de favores. O que se percebe nesse Estado patrimonialista é que a administração pública é gerida, né, pelos interesses privados e para atender os interesses privados de uma elite econômica, de uma elite agrária, uma oligarquia que domina o Estado brasileiro até 1930. Né? No âmbito da gestão, né, da máquina pública, o que se percebe é um grau muito baixo de profissionalização dos agentes públicos, né, e uma forma quase irracional de gerir, né, o patrimônio público e a administração pública. Tá? Esse Estado patrimonialista ele vai encontrar um fim, né, pelo menos categoricamente, como um Estado patrimonialista, com a reforma burocrática que acontece ao longo dos anos 30, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Né? Qual que é o contexto histórico dessa reforma burocrática dos anos 30? Né? Em 1930, a gente tem a chegada de Getúlio Vargas ao poder por meio de um golpe ou revolução, também depende da interpretação, né? Mas o Getúlio Vargas chega ao poder não pelas vias democráticas, até porque as eleições eram muito pouco democráticas, né, e muito pouco confiáveis ainda no período da República Velha. E Getúlio Vargas chega ao poder, toma, né, o poder, né, por meio de um processo de deposição do presidente eleito, né, e inicia um processo, né, que ficou conhecido como modernização conservadora, né, que parece um pouco contraditório, mas qual que é o sentido dessa modernização conservadora? A grande proposta do Getúlio Vargas ao chegar ao poder é colocar um fim a esse domínio hegemônico das oligarquias agrárias, especialmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Especialmente de São Paulo, a de Minas Gerais também já havia, em certa medida, ela apoia, né, o próprio Getúlio Vargas nessa tomada do poder. E essa modernização se dá no sentido de inserir o Brasil num contexto de desenvolvimento capitalista, né, e num contexto de desenvolvimento industrial, certo? É um sentido de modernização, porque tenta tirar o Brasil desse cenário extremamente agrário, né, de produtor de café, um país atrasado, para um país, né, para um cenário de modernização, de urbanização, de industrialização, né, mas conservando algumas características da sociedade brasileira, algumas características políticas e econômicas, como, por exemplo, a manutenção, né, do poder de outras oligarquias, que não a oligarquia paulista, mas de outras oligarquias rurais, tá certo? Por isso que esse período, né, dos anos 30, a Era Vargas é considerado um período de modernização conservadora. Moderniza, mas conserva muitos elementos do passado. Tá? O principal ponto a ser destacado dessa reforma burocrática dos anos 30 é a criação do Departamento Administrativo do Setor Público, a DASP, né? O DASP, que foi criado em 1938. Né? É importante reforçar que 1938 já é um período
em que o Getúlio Vargas já havia dado um golpe em si mesmo, né, com o Estado Novo, com a criação do Estado Novo, em que ele fecha o regime, enfim, todos os avanços democráticos que ele havia colocado em funcionamento de 30 até 37, ele se fecha, né, e cria um regime ditatorial a partir de 37, né, e é nesse contexto que ele cria o Departamento Administrativo do Setor Público, né, do Serviço Público. A DASP, ela tem a função de organizar e racionalizar o serviço público, né? Então, partindo daqueles preceitos, né, da, da, da burocracia, tal como o Max Weber havia desenvolvido, né, a burocracia, a racionalização, né, dos procedimentos do Estado, isso começa a ser colocado em prática por meio do Departamento Administrativo do Setor Público, né? O DASP também tem essa função de centralizar a administração do Estado, né? Então, tudo passava pela Presidência da República, tudo passava pelo Getúlio Vargas como um poder centralizado, né? Então, a administração pública ela criou essa característica de ser extremamente centralizada na figura do governante, né? Isso tirou um pouco a autonomia, né, da administração pública dos estados e municípios, né? Era uma medida do Getúlio Vargas justamente para enfraquecer o poder de algumas elites locais, principalmente quando estavam nesse jogo político com Getúlio Vargas, né? O DASP também foi muito importante para a criação, né, das carreiras profissionais. Então, os agentes públicos, né, entram no serviço público por meio de concurso, então se estabelece aí um critério meritocrático para o acesso ao serviço público, né, para se tornar um funcionário público, e a criação de carreiras, né, plano de carreira dentro do serviço público, né. Essa é uma forma, é uma tentativa de profissionalizar, né, a ação dos agentes públicos no Estado, né. Tudo isso, né, toda essa reforma administrativa dos anos 30, ela vai no sentido de combater as práticas clientelistas, de combater o patrimonialismo que era tão forte, tão característico do Estado brasileiro, né. Então, propõe uma modernização da administração pública, cria mecanismos de controle, né, das ações do Estado, né, e é claro que isso leva a uma série de conflito, né, com os interesses das elites agrárias, né, que antes dominavam a política brasileira.